programa de treinos dessa busca, tá bom? Boa noite, Bruno. Tudo bem? Bem-vindo. E aí, Luiz, tudo bem? Maravilha, tudo ótimo, meu caro. Muito obrigado pela sua presença, participação aqui com a gente. Cara, vou te dar um destaque aqui para você se apresentar, contar um pouquinho para as pessoas sobre você, sobre a sua busca, a sua jornada. Então, vou deixar até em destaque aqui você se apresentar aqui com a turma, fechado? Perfeito. Vamos nessa então, Então, Bruno. Obrigado, bem-vindo aqui. perfeito. Como o Luiz me apresentou, me chamo Bruno, né? Sou aqui de Belo Horizonte. Me formei na Universidade Federal de Minas Gerais e hoje estou aqui como trainee da Localiza. Comecei o onboard ontem, então assim, a gente está bem corrido, é um processo de 30 dias aí com treinamento intensivo, que a gente está na companhia, mas comecei na busca do trainee em julho desse ano em si, e consegui lograr êxito no final de dezembro, né? Então, eu fiz 2 programas junto com o Luiz, que foi a Cursoria e a Turma 8K, que junto, né, dessa união a gente conseguiu lograr êxito aí com a aprovação na Localiza. Muito legal, Bruno. Muito legal, cara. Que bacana, né, Bruno? E assim, eu acho que é legal as pessoas saberem um pouco mais o porquê que você entrou nesse caminho dos trainees, o que que resolveu, o que que fez com que você buscasse um pouco mais essas áreas aí. Conta aí para as pessoas. Perfeito, Luiz. Eu venho de mercado financeiro, fiquei muitos anos em mercado financeiro, então, de estagiário até chegar a um cargo de gerência. Esse era um dos grandes dilemas que eu sempre conversava com as consultoras e com o Luiz também, né, por causa da questão salarial. Então, assim, eu sempre migrei e visei programas que eu conseguisse alguma coisa parecida com o meu. E, assim, eu queria dar uma mudança de área de banco, estava bem cansado de mercado financeiro, por ser uma rotina bem estressante. E outro ponto que me chamou bastante atenção também, eu passei por 2 grandes instituições financeiras, e eu tinha um objetivo, né, que é chegar em cargos de liderança, ser um CEO, ser um CFO, ser um CMO, ser um COO de uma grande empresa, e eu vi que quem toma esses cargos de liderança são sempre os trainees, né, dessas empresas. Então, assim, em grande maioria, né, não tem casos e casos, né, mas em grande maioria quem é, assume cargos de responsabilidade, de diretoria, etc., são os trainees. Então, assim, desde o começo, eu visei 2 caminhos, né, para sair do banco, né, ou eu ia para consultorias, ou eu ia para programas de trainee. E aí, um pouco do meu apetite em si, em banco, eu trabalhava na área de CIB, que é trabalhar com grandes empresas, né, na estruturação financeira delas, então, a captação de recursos via mercado financeiro, né, de capitais, ou via banco mesmo, e eu trabalhava conhecendo um pouco dessas empresas, diversos setores, e aí, colocando um peso em si, eu vi que o programa de trainee fazia mais sentido no meu momento atual de carreira, no qual eu queria seguir para o mundo corporativo, podendo entender também um pouco do lado da empresa, né. E assim, a gente começou o programa da Localiza quinta-feira, te falar que ontem a gente já teve conversa com o CEO, a gente teve a oportunidade de ficar 2 horas com ele aqui, acho que é para poucas pessoas, uma empresa de 22.000 pessoas, ele parou para conversar com 20 pessoas aproximadamente, porque o programa aqui da Localiza é tanto Brasil quanto México, né, então a gente está com a troca de mexicanos aqui na empresa esse ano, eles ficam aqui também fazendo o programa junto com a gente, para depois voltarem para o México. E aí eu tive a certeza do que eu queria, que era o programa trainee, né, então foi muito disso que eu escolhi fazer o trainee. Que legal, Bruno. Quer dizer, você, de certa forma, deu um passo para trás, né, Bruno? Para poder avançar passos aí na sua carreira à frente, né? Exato. Porque o Eu acho Bruno, ele abriu mão, gente, ele abriu mão de algumas questões salariais que tinha, comissionamentos, né, Bruno, essas coisas, tinha comissão de vendas, para poder ter essa formação no programa trainee. Agora, conta pra gente, Bruno, como é que foi os seus estudos, tá? tá, Estudos dos programas, da parte dos testes, e eu vou pegar um copo de água aqui para mim, eu já venho, tá? Desculpa. tá, perfeito. Eu dividi meu programa em trainees que tinham salários bases parecidos com o meu salário base que eu tinha no mercado financeiro. Assim, salários e benefícios de mercado financeiro não dá para se comparar com salários bases de outras empresas. São pouquíssimas empresas que a gente vai chegar no salário e em benefícios parecidos. Então, assim, eu tentei pegar aproximadamente ali o que tinha sentido para mim no momento. Então, eu coloquei algumas empresas que, que faziam sentido para mim ali, para me orientar na questão do estudo. Eu tinha uma base de lógica e aptidão matemática desde criança, então foi uma área que eu não me dediquei tanto.
em si. Então, eu comecei a fazer bastante testes em si, só que tem que tomar um cuidado com essa questão de teste também. É porque o teste fica salvo algum tempo. Então, não dá para você ficar fazendo vários testes ao longo do percurso, porque sempre vai gerando uma resposta nova, sabe? Então, eu acho que a ideia do teste lógico, né, que é o tema um pouco daqui, é se preparar para fazer o teste e fazer o teste de forma perfeita em si, que você consiga alcançar o maior resultado, não fazendo aquela afobação, porque o programa tem um tempo, né, de abertura e fechamento. Então, assim, quanto mais você se prepara e tem uma estratégia correta para montar o teste lógico, porque ele fica salvo nas plataformas, algumas 6 meses, outras um ano, é o melhor caminho para seguir. E aí eu tinha que me dedicar numa coisa que eu sabia que eu era fraco, que era contar minha história, né. Então, assim, o autoconhecimento nas fases de entrada do programa trainee, geralmente são as primeiras fases, é de suma importância, né, porque você tem que dar um match, entre aspas, perfeito com a empresa para você passar para as próximas fases e ter oportunidade de mostrar quem você realmente é. Muitas dessas etapas são feitas por inteligência artificial em si, então alguns vídeos, né, também você faz fases de vídeo, em alguns programas eu tive que fazer vídeos e para dar o match com a empresa, e, e se a gente não tem um autoconhecimento, inteligência emocional e saber contar nossa história, a gente não consegue avançar. Então, acho que esse foi a parte que eu mais estudei em si, foi essa questão de autoconhecimento, saber contar minha história, montar meu pitch, etc. E logo depois eu me dediquei um pouquinho só nessa questão de dinâmica e etc. Porque eu tinha uma certa autoconfiança que eu conseguiria lograr êxito devido à minha experiência profissional, sabe? Então, assim, eu conhecia muito do setor econômico, lia bastante notícias e etc. Eu me mantinha bastante atualizado. E eu sabia que caso eu chegasse na dinâmica, eu acho que eu tinha quase certeza que eu conseguiria, talvez, mostrar quem eu sou e me destacar ao longo do processo. Então, meu foco maior durante o programa foi fazer realmente esse estudo do autoconhecimento e aprender como eu consigo mostrar e contar minha história, que é uma coisa muito difícil, né? Porque você tem um tempo pré-determinado para contar, às vezes 3 minutos, às vezes 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Então, foi muito disso aí que foi minha preparação durante esse tempo da Seja. E aí a gente conta com um time incrível das consultoras e também na preparação com a gente, o Luiz ali, a gente conta um spoiler, né, de ter um grupo no WhatsApp com o Luiz e ele fica corrigindo as pessoas, vai mandando pitch e ele fica dando os feedbacks. Então, assim, o que eu propus para mim, aprender com os erros dos outros, né? Então, eu via muitos comentários e os feedbacks para não aplicar no meu. Eu acho que eu consegui aperfeiçoar meu pitch e ter vários pitches, né? Pitch de 1 minuto, pitch de 1 minuto e meio, pitch de 2 minutos, pitch de 3 minutos. E acho que foi muito isso a minha fase de estudo aí na Seja, que foi curta, né? Tipo, querendo ou não, foi quase 4 ou 5 meses só, né? Relativamente curto, né? Mas na verdade é intenso, né, Bruno? Intenso. O aprendizado Principalmente é intenso. Você tá de onde hoje? Você tá da Localiza? porque eu acabei meu onboard agora. Tem uns 15 minutinhos que a gente acabou os treinamentos aqui. Que legal, que bacana, cara. E me conta uma coisa, Bruno. Qual que é a grande mensagem que você queria trazer para as pessoas aqui? O que te motivou a estar aqui? Agora, não, você acabou agora o onboard, você poderia estar, sei lá, com a turma aí de trainees, olhando para outras coisas. O que te motivou a estar aqui nessa live? E, aliás, às vezes as pessoas acham que as pessoas são convidadas pagas, tá? Quero falar que não, ele veio de livre e espontânea vontade, ele está no onboard, foi convidado, então é um convite assim, se a pessoa se sentir à vontade de vir, ele vem. O Bruno, o que te motivou a estar aqui com a gente, Bruno? Assim, Luiz, muito do conteúdo em si, eu acho que o conteúdo que tem na Seja, eu acho que você consegue encontrar de forma gratuita, mas não da qualidade e da organização, sabe? Tipo, você vai ter que estudar isso primeiro, você tem que estudar aquilo primeiro. Tipo, a trilha do autoconhecimento, que é aquele primeiro bloco que a gente aprende na cursoria, para mim foi mágico, sabe? Tipo, ninguém vai conseguir montar uma coisa tão bem estruturada, seguindo uma lógica em si, de que você tem que fazer para até chegar no seu momento do seu pitch, que é contar a sua história, eu não conseguiria encontrar gratuitamente, né? Então, assim, muita gratidão, porque foi isso que realmente fez eu passar no programa, eu saber contar minha história. Se falar o que a Seja fez na minha vida, ela fez ensinar a contar minha história. Uma coisa que eu não sabia era contar minha história muito bem.
E outra coisa em si que eu acho que o programa Trainee e a comunidade Seja forma são pessoas que a gente tem contato, cria contato, relações e laços, né? E durante a cursoria do programa do 8K também, eu consegui criar relações de amizade mesmo, assim, né, com outras pessoas de outros estados, mesmo não tendo encontrado presencialmente com elas, que me ajudaram muito nesse processo de aprovação do trainee, porque é um processo maçante, é um processo difícil, é um processo de autodúvida, assim, né? Porque você vai recebendo não, você fala assim, pô, será que realmente o trainee é para mim? Será realmente que eu queria tanto essa empresa, mas por que ela me deu não? Esse foi meu caso, tá? E, tipo, eu saí do setor bancário e eu queria bancos, né? E os 2 bancos que abrem trainee me deram não, que foi o Santander e o Itaú, sabe? Eu não passei, o Santander avançou um pouquinho, o Itaú não passei nem da primeira fase, sabe? Então, assim, falei, caramba, será que eu não sirvo para isso aqui? Para que eu estou tentando trainee? Então, assim, e ao longo do processo, as pessoas que a gente vai conhecendo, as mentoras, você, cria um laço de união ali, de não, cara, é assim mesmo, é 12 meses para aprovar no programa, tem que saber que você está plantando agora para você colher lá na frente. E assim, Luiz, é igual eu te falei, eu sou muito grato porque a Seja me ensinou a contar minha história. As mentoras também, durante o processo, colocam a gente em xeque que, caso a gente não tenha esses processos, nessas dinâmicas e etc., é muito difícil conversar com o diretor, porque o cara tá ali, você tem aproximadamente 15 a 20 minutos com o diretor executivo da empresa, quando você passa. O cara não quer que você escuta abobrinha, né? Tipo assim, o tempo dele é muito caro. Então, assim, você tem que valorizar o tempo dele, você tem que ter uma coberta de qualidade, você tem que levar conteúdos em si, mostrar quem é você e por que ele tem que te contratar e não outra pessoa. Então, assim, eu acho que o ambiente que a gente é exposto dentro da Seja em si, principalmente. Eu gosto muito das mentorias do sábado, né? Porque ao longo da semana eu trabalhava muito, às vezes eu tinha que ir para minha pós-graduação, eu não conseguia tanto dar atenção ali, às vezes eu estava na aula da pós escutando o videozinho, né? Não estava nem prestando atenção na aula porque eu queria passar. E no sábado eu conseguia ter esse espaço de fala. E não só um espaço de fala, tá? Eu acho um espaço de vulnerabilidade, sabe? Que tá todo mundo ali sendo vulnerável e mostrando suas fraquezas e querendo aprender e crescer cada vez mais. Então, assim, é muito disso que eu sou grato à Seja, sabe? Assim, as mentoras, os feedbacks, as amizades que eu criei em si, que eu posso falar que hoje são pessoas que eu tenho um laço de amizade mesmo, que a gente conversa, que a gente se mantém ainda ativo depois do programa, algumas ainda tentando treinar, outros também lograram o êxito. Então, assim, é bem legal esse clima e fora o conteúdo, assim, que eu acho que a ordem é essencial. Por exemplo, igual falou um pouquinho da lógica do Vaguinho hoje, cara, se você não sabe como você estudar, o que você começar a estudar, não adianta chegar lá no blog da Seja, ler, tem que estudar isso, isso e aquilo, entendeu? Tem uma lógica certinho do que você aprender para você evoluir em si, como fosse o caso da aprovação, né? Tem uma lógica até você ser aprovado. Excelente, Bruno. E muito obrigado por todos os comentários. Fico lisonjeado de poder escutar, ver que as pessoas cada vez mais reconhecem a importância do método, né? Quando eu falo método, é esse percurso que a gente foi decifrando. Cara, faz isso, faz essa atividade, vai nessa sequência, depois tem isso. Então, é muito legal de ver quando pessoas utilizaram o método e que falam assim, cara, deu resultado, o método funciona, porque eu falo que às vezes não é o Luiz e não é nem as consultoras, mas é o método em si que foi criado, percebe? Essa estrutura ela é muito forte, ela leva as pessoas para uma forma de se expor que dificilmente elas conseguiriam sozinha, como você trouxe, tá? E, por exemplo, aqui na Localiza é tanto o método dar certo que a gente tem 3 trainees, né? Tem a Tamires, que é da minha turma, tem eu que estou aqui e tem o Felipe, que foi ano passado, né? Que hoje estava fazendo uma apresentação dele aqui, do projeto dele aqui para a gente. Então, assim, é um método que dá certo, né? Pelo menos na Localiza deu certo, né? Tem 3 aqui Não já. só na Localiza, não só na Não Localiza. só na Localiza. Legal, Bruno. Agora, e para as pessoas que vão prestar o programa esse ano? Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão prestar o programa de trainee esse ano. Algumas querem prestar já para o segundo semestre, outras vão começar a prestar desde já. Então, qual é a grande mensagem que você quer deixar aí para as pessoas no geral? Assim, Luiz, eu acho que a mensagem geral que eu deixo é dedicação, sabe? Não adianta querer ser aprovado se você não está disposto a ser aprovado. Então, assim, não adianta achar que a aprovação vai ser uma mágica que vai cair no seu colo se você não sentar, ter o processo de autoconhecimento.
tem que se autoconhecer, gente. Não é só para passar no processo. A gente vai, como trainees, vai assumir cargos de liderança. Então, você tem que entender sobre você para você entender sobre outras pessoas. Então, assim, se autoconhecer, estudar mesmo. Por exemplo, tem gente que não tem aptidão de lógica como eu tinha. Eu tinha uma aptidão, desde criança, eu gostava muito de matemática. Tem pessoas que têm uma aptidão maior em fazer pitch. E eu tive que me dedicar muito mais a fazer pitch do que lógica. Então, a gente tem que escolher entender nossas valências, ficar muito bons nas nossas valências e treinar as valências que a gente é um pouquinho pior, né? Não vou dizer pior, né? Mas um pouquinho pior. E assim, eu acredito que é uma colheita de longo prazo, tá? Então, você vai começar a plantar agora, se estudar, tem que abrir mão de balada, tem que abrir mão de, às vezes, ir no aniversário, tem que abrir mão de ir no cineminha, tem que sentar, estudar e acreditar no processo, assim. Eu acho que quem seguir aqui com o Luiz, né, através da cursoria, da Turma 8K, da mentoria individual em si, vai estar muito bem servido nessa questão de segue o método, confia no método, é uma das coisas que sempre vai falando lá no início do curso, confia no método, não pula a aula não, segue a lógica que eu estou te falando aqui, vai tranquilinho, senta, faz com calma, revê a aula, aprende as coisas sem afobação, mas eu acho que é muito isso, viu, Luiz? A dica que eu dou é não desistir, o sim vai chegar, alguma empresa vai dar match com você. Se for a empresa dos seus sonhos, não acreditando nos seus sonhos, né, como meu sonho era o Itaú e o Santander, e apareceu a Localiza, e hoje eu estou totalmente satisfeito com o que eu encontrei aqui, realizado, e talvez realmente, né, depois de ter conversado com algumas consultoras, isso aqui era para minha carreira, nesse meu momento de carreira hoje, talvez o banco não era, mas as empresas eram. Acreditar sempre que vai chegar seu sim e acreditar no processo e saber que tudo na vida é um ciclo, né? Não adianta querer colher sem plantar. Então, plante, estude muito, tem que estudar muito, porque é muito concorrido, gente. Por exemplo, o programa da Localiza esse ano foi aproximadamente 17 mil pessoas, né, entre Brasil e México. E, querendo ou não, são 11 aprovados no Brasil e 5 aprovados no México, né? Então, assim, é pouquíssimas vagas. O funil é bem pequenininho, sabe? Então, assim, vai passar quem realmente demonstra as valências necessárias, sabe? Para ser aprovado. E, assim, galera, a turma que tá aqui comigo, pelo menos tem noção, a galera é muito fora da curva. A galera é muito boa. Nenhum astronauta lá, nenhum foi para fora, Harvard, Stanford, essas coisas, não é só isso que aprova, mas a galera se autoconhece, sabe de negócios, sabe de metodologia, sabe de tudo, assim, é uma galera bem polivalente, né, generalista, e a galera é muito fora da curva, sabe de conversar de tudo. Então, estuda inglês também, tá, galera? Tipo, estuda inglês, estuda espanhol, estuda um pouquinho de cada coisa que vai fazer muita diferença, sabe? Então, é um momento que você tem que abrir mão da sua vida para se dedicar no que você quer no futuro, sabe? Muito bom, Bruno. A aprovação ela é consequência da pessoa que você se torna nesse período se preparando, né? Então, parabéns aí pela sua dedicação, pelo seu comprometimento. Gente, o Bruno ele foi super focado, tá, gente? Foram 5 programas, uma dinâmica e uma fase final da Localiza, aprovou na Localiza. E por quê? Porque ele já tinha algo que permitia com que ele fosse mais focado nos programas. Então, muito obrigado, tá, Bruno? Em nome de toda a equipe aqui, você está participando aqui com a gente. Desejo muito sucesso no programa da Localiza e costumo dizer que na Seja Trainee não tem ex-clientes, a gente forma uma rede de networking profissionais, então você aí do grupo Finalmente Trainees, a gente sempre se mantém em contato daqui à frente. Fechado, meu caro? Obrigado, Luiz. Desejo sucesso aí para a Seja, né? Que o Instagram volte logo, né? A gente está nessa campanha aí para voltar. E pessoal que está em dúvida aí em querer ou não adquirir o produto, eu acho assim, caso tenha condições, né, financeiras e oportunidade, às vezes abrir mão de alguma coisinha para adquirir o treinamento, eu super recomendo. Eu acho que mais do que eu falar, os números podem falar, né, em si. Então, se a gente tiver a quantidade de aprovados no método que o Luiz traz aí para a gente, e é muito disso, eu sou bem grato, que qualquer oportunidade aí, Luiz, pode me chamar, estou sempre à disposição aí, então, espaço aí na minha agenda. Obrigado, um abraço para todos da Localiza aí, viu? Muito obrigado, meu caro. Para você, abraço. Valeu, abraço, obrigado.